Lua, bem-vinda ao Boteco dos Iluminados do Projeto Mayhem. Eu tô me sentindo aqui, tô me sentindo, tô feliz. Muito bom conversar, bater esse papo com vocês na noite de hoje. Então, Lua, você deve acompanhar aqui o Boteco, sabe que é a primeira vez que você vem, provavelmente vai vir muito mais vezes, mas a gente queria saber da tua jornada. Então, você era pequenininha, estava na igreja, na fila para tomar hóstia, e aí depois de 30 anos está aí fazendo bruxelices. Como é que acontece isso? Ai, gente, então, né? Na verdade, eu acho que como boa parte das pessoas que conhecem a bruxaria foi na adolescência, né? Então, quando eu era adolescente, eu acredito assim, eu sempre falo que a gente nasce meio esquisito, né? E só que a gente não nomeia. Então, eu sou daquela geração em que a gente lia sobre as coisas pela revista Planeta antes de trabalhar, antes de comprar as coisas, né? Então a gente ia lá na revista Planeta, que era a fonte de tudo. Ah, olha lá! É. E aí era legal, porque assim, na revista Planeta era de um tudo, né? Tinha assunto de tudo quanto é coisa. Então você ia lá de ufologia até, sei lá, cristais e às vezes tinha lá assuntos de bruxaria. E sempre tinha assuntos ligados a alguns temas, eu me sentia muito atraída, que era magia, espíritos e o que eu, depois de anos eu fui saber que era ecoespiritualidade, algo ligado à terra, à natureza e tudo mais. Então eu sempre gostava desses assuntos, eles sempre me chamavam muita atenção. E quando eu tinha por volta de 16 anos, então 95, 94, eu tive contato pela primeira vez com o tema bruxaria, né? E aí eu lembro que acho que foi na revista Planeta, inclusive, que era uma entrevista com a Márcia Frazão. E aí ela escrevia muito bem, né? Então o jeito que ela contava sobre a bruxaria ali na revista, naquela entrevista, eu me identifiquei muito. Assim, eu falei, nossa, eu acho que eu sou isso aí. E aí, quando foi no mesmo ano, né, 95 mesmo, eu comecei a trabalhar. E aí, quando eu peguei o meu primeiro salário, obviamente eu comprei nada usual, né? Eu comprei um deck de tarô e comprei um livro da Márcia Frazão. E a partir dali, o que eu fazia? Eu ia lá no final do livro, né, na bibliografia, e via quais eram os livros da bibliografia e fui lendo. E algumas coisas eu não entendia nada, né? Tinha um dos livros dela, tinha a indicação do Tratado Elementar de Magia Prática, né? E eu peguei, não entendia nada, mas fui caminhando, e assim fui. Quando a gente tem no final dos anos 90, em 99, eu comprei o primeiro computador em casa e colocamos a internet. E aí, quando colocamos a internet, eu entrei no site lá do KD e do Alta Vista, que era era o Google da época, galera. Eram esses sites de busca, e a primeira coisa que eu fui buscar era bruxaria. Queria saber, queria, né, me conectar. E aí conheci vários sites e tal. E aí eu conheci o que chamavam na época de lista de discussão, que eram listas de e-mails, né? Na época do e-groups, depois foi Yahoo Grupos, enfim. E lá eu comecei a conhecer um monte de gente, eu comecei a frequentar lugares onde tinham encontros, e assim eu fui entendendo outras formas de praticar bruxaria que não eram só nos livros. Por quê? Em 95, com 16, eu considero que eu comecei a estudar. E praticar, efetivamente, assim, eu vou dizer para vocês que foi logo depois que eu tive meu filho, né? Eu fui mãe muito jovem também, então eu tive meu filho em 96, né? Então, no primeiro ano do meu filho, eu comecei a praticar a bruxaria de uma forma muito intuitiva mesmo, às vezes até copiando de livros, daqueles livrinhos, então eram, sem saber muito bem algumas coisas, né? Mas fazendo lá os rituaizinhos que tinham nas receitinhas e tal. E fui indo, e tive sempre muitas experiências oníricas, né? Eu acho que as coisas mais profundas aconteciam nesse âmbito para mim. E isso foi indo, né? Foi indo assim. Aí quando eu comecei a ter contato com outras pessoas, isso acabou se ampliando um pouco mais, né? Depois eu entro na Ordem Rosa Cruz, que é uma coisa bem diferente do que a bruxaria, né? Mas é sobre também magia e desenvolvimento ali oculto e tal. E aí vou somando
as coisas, né? Vou somando as coisas, vou fazendo e caminhando sempre sozinha, mas não tão sozinha, né? Porque a gente com amigos, né? Então vou conhecendo pessoas, vou formando grupos de práticas, estudos, e vou aprofundando, vou aprendendo como que faz, né? Como deixa de fazer. Sempre estudando muito sobre magia, sobre como que funciona, né? O que que é isso e tudo mais. E vou me desenvolvendo. Quando chega em 2010, daí já tem muitos anos, né, de prática e de estudo, de tudo isso. Em 2010, a gente começa, então, Semente Ancestral, que é o nosso clã, despretensiosamente, né, então, estava dando uma palestra um dia, daí uma pessoa me procurou, eu assisti sua palestra, você poderia me ensinar? E eu comecei a falar, pô, posso te ensinar, lê isso aqui, lê isso, lê aquilo. E aí eu vi que eu precisava ser mais didática com ela, né? E aí eu criei o primeiro material para ela estudar lá e tal. Mas assim, eu sentia que não podia ser igual às monografias que eu recebia na ordem, né? Eu acho que tinha que ser diferente ali, era outra pegada, não era bem isso, né, que eu queria. E aí a gente começou a fazer práticas. E as pessoas começaram a se juntar em torno disso e foram crescendo, 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 e estamos até hoje, né? Hoje a gente tem um grupo grande, assim, dentro da parte interna do clã, que são as pessoas que vivem, assim, mais próximos da gente, somos mais de 30 pessoas. Se a gente for expandir isso para o círculo externo, vai dar umas 50 e poucas pessoas, né? E a gente faz grupos de estudo anualmente, né? Então, muita gente acaba juntando aí. Então, basicamente é isso, assim. Lua, vou fazer um pedido para você agora. Se você pudesse passar um recado para você mesma, lá quando você estava começando, pensando que muitas pessoas estão nesse mesmo momento que você estava lá atrás, estão te vendo agora e você vai ser inspiração para essas pessoas. Que conselho você daria para si própria quando você estava começando? Eu daria vários, na verdade, mas eu acho que o mais importante seria, assim, o caminho da bruxaria para mim, bruxaria e paganismo, né, porque eu me considero bruxa e pagã também, então eu diria que esse é um caminho de profunda autorresponsabilidade e ousadia, e não dá para a gente ter ousadia se a gente se preocupa muito com o que as pessoas pensam, né? E eu, muito jovem, eu tinha muita dificuldade, eu ficava com muito medo do que as pessoas iam pensar. Eu acho que isso tem uma série de porquês disso, né? Então, eu acho que eu me preocupava muito, né? Se as pessoas iam se preocupar com a forma que eu pensava determinados assuntos. Então, eu tinha medo, às vezes, de me posicionar lá, né? Quando comecei a ter contato com as pessoas. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento em que eu parei com isso, assim, foi jovem, até que foi bem jovem, e eu comecei a me posicionar e falar o que eu pensava, eu me senti mais fortalecida nas minhas decisões, eu senti que eu acabava, algumas pessoas acabavam se identificando com isso, e um dos temas que mais me atravessaram e que foi um dos pontos em que eu rompi com essa preocupação, né, sobre o que, será que as pessoas vão me cancelar? Nem existia esse termo, né, será que vão me cancelar por causa disso? Já havia essa preocupação na gente, mas não era esse termo. Foi exatamente o tema que a gente vai conversar hoje, né, foi um tema que eu falei, não, gente, peraí, vamos conversar sobre esse assunto, eu acho que é assim, né. Obviamente que houve cancelamentos e tal, mas também houve muito reconhecimento e houve da minha parte também muito aprendizado com relação a tudo isso, ouvindo dissonâncias, sabe? Então, eu diria assim, esse caminho que você escolheu, ou sei lá, que se a gente escolhe, eu não sei, acho que tem um pouco disso também, é um caminho de autorresponsabilidade, mas é um caminho de ousadia. E quando a gente se preocupa muito se a gente vai estar na turminha, a gente perde um poder, até porque a bruxaria é marginal, né? Ela não é do hype, né? Ela não é do hype.